pessoal, começando a nossa correção da peça do 37º Exame de Ordem de Direito do Trabalho. Bom, polêmica, como sempre. Dificilmente a gente tem uma prova da FGV em Direito do Trabalho sem polêmica, pelo menos dessa vez a polêmica foi menor. E eu vou tratar de todos os temas. Né? Teve gente que entendeu que era cabível embargos terceiro, daqui a pouco a gente fala dos embargos terceiro, sobre a questão da errata que teve, que aí muitos alunos se perderam no tempo, às vezes atrapalhou o desenvolvimento da peça de alguns alunos. Vamos comentar de tudo isso. Mas primeiro, como eu sei que esse vídeo está sendo assistido tanto por alunos, ex-alunos, inscritos no canal, vamos fazer a leitura do enunciado e assim como os alunos conhecem. Qual que é a forma de identificação da peça? A gente vai fazer como eu ensino nas aulas. A gente vai ler o enunciado, a gente vai fazer a primeira leitura sem marcar nada, porque nesse momento a gente não identificou a peça, não identificou o nosso cliente. Depois, a gente faz a segunda leitura, marcando o que é importante, identificando todas as teses. Combinado? E aí depois que a gente fizer tudo isso, antes de começar a desenvolver a peça, eu faço os comentários sobre embargo de terceiro, sobre a errata que nós tivemos, sobre outras dúvidas, né, de qualificação, sobre as dúvidas que eu recebi. Por isso que eu espero um tempinho para gravar esse vídeo, para já ter noção das principais dúvidas dos alunos, porque eu sei que esse vídeo fica aqui no YouTube e muita gente vai assistindo ao longo da preparação. Quem chega para fazer o 38º e quem está na repescagem também é uma boa forma de estudo. Então, por isso é importante trazer essas dúvidas de vocês. Vamos começar lendo, então? Lembrando que essa primeira leitura é para a gente se situar nesse enunciado, para a gente saber qual é a peça, qual é o nosso cliente. Ronaldo Lourenço, auxiliar de escritório, trabalhou nesta função para a Sociedade Empresária Inventários Empresariais Limitada, no período de 20 de janeiro de 2018 a 8 de março de 2023. Depois tivemos uma errata que corrigiu essa data para 2022. A ex-empregadora atualmente tem, na sua composição societária, 2 sócios, Lúcio Gonçalves e Antônio Amarante, cada um com 50% das cotas, conforme modificação do contrato social averbada nos órgãos competentes em 30 de 1 de 2018. A modificação do contrato social deu-se em virtude da retirada da sociedade do sócio Jorge Machado, que alienou suas cotas para Antônio Amarante. Após ser dispensado, Ronaldo Lourenço ingressou com a reclamação trabalhista em face de Inventários Empresariais Limitada, Júlio Gonçalves Antônio Amarante e Jorge Machado, tendo juntado com a petição inicial os contratos sociais da Sociedade Empresária Inventários Empresariais Limitada. Alegando receio de eventuais dificuldades em futura execução, já que o ramo de inventários comerciais passa por momentos de dificuldades econômico-financeiras, em razão de ferramentas tecnológicas disponíveis. A ação foi distribuída em 15 de 3 de 2022 para a 85ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, sob o número 012312-2022-5010085. Na inicial, Ronaldo Lourenço aduz que trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, quando trabalhava na sede da empresa. Porém, em 3 vezes por semana, os inventários eram realizados em clientes de outros municípios. Nesses dias, Ronaldo apresentava-se às 8 horas na sede da empresa, horário em que saía um ônibus com vários funcionários para o destino final. O inventário era realizado, em média, das 10 às 14 horas, sendo certo que, às 17 horas, o ônibus já estava de volta à sede da empresa, com os funcionários. Por conta dessas situações, pretende adicional de transferência, em razão do trabalho em outros municípios. Ronaldo residia e reside em local distante da sede da empresa, razão pela qual necessitava de 2 ônibus para chegar ao centro da cidade, onde estava localizada a sede da empresa. Assim sendo, por residir em local de difícil acesso, requer o pagamento de horas in itinere. O trabalho de Ronaldo consistia na coleta de dados, notadamente a quantidade de mercadorias, o que obtinha por informação pessoal e telefonia dos funcionários dos clientes. Munido dessas informações, Ronaldo lançava a quantidade em um programa específico, que comparava estes dados com os de anos anteriores.
Por conta disso, aduziu que tinha, em parte da jornada, funções similares à de digitador, razão pela qual requereu um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. Pelas mesmas razões, Ronaldo pleiteia receber adicional um plus salarial de 30%, alegando acúmulo de função de auxiliar de escritório e digitador. A audiência desta reclamação trabalhista foi designada para o dia 21 de março de 2022 e seu cliente recebeu uma notificação citatória no dia 18 de março de 2022, sendo certo que na data da audiência seu cliente não poderá participar da audiência, dado que já tem compromisso profissional assumindo para a mesma data e hora, sendo certo que, em razão da proximidade da data, não tem como nomear procurador ou alterar seu compromisso. Você, como advogado, foi procurado por Jorge Machado para defendê-lo nesta ação trabalhista. Elabore a peça prática profissional pertinente na forma fundamentada, capaz de defender os interesses de seu cliente na demanda, ciente de que não existe norma coletiva regente entre a sociedade empresária e seus empregados. Primeira coisa que você identifica aqui é que você representa Jorge Machado. Isso não tem dúvida, isso o enunciado sempre vai ser claro, ele sempre vai dizer quem é o seu cliente. Não vai deixar margem para dúvida quanto a isso. Quem é o seu cliente? Jorge Machado. Ponto. Eu sei que teve gente fazendo contestação pela sociedade empresária, teve gente que colocou todo mundo no polo passivo, né? Colocou como reclamado todas as partes. Aqui foi falta de atenção. Gente, falta de atenção não pode acontecer na segunda fase. Isso eu puxo a orelha dos meus alunos que eventualmente colocaram isso e de que não é meu aluno. Não pode ter falta de atenção. Já chega a ser um conteúdo muito extenso. É humanamente impossível você aprender tudo para a segunda fase. Isso não tem o que discutir. Agora, aquilo que você sabe, aquilo que está escrito, você não pode errar. Não pode. Jorge Machado, o enunciado disse quem era o seu cliente. Quem fez a contestação pela sociedade empresária vai perder ponto da qualificação, não vai ter a prova zerada, não vai ter a peça zerada, mas não pode cometer esse erro. Você já pensou? Você fica com 5,9, Deus queira que não, e perdeu esse 1/10 na qualificação. Não pode haver falta de atenção. A prova já é difícil demais para você se permitir ter falta de atenção. E aqui o enunciado dizia Jorge Machado. Ponto. Ok? Então, a primeira coisa que a gente identificou aqui foi Jorge Machado é o nosso cliente. Segundo, a medida processual cabível, como identificar qual é a peça? Falamos isso em todas as aulas. 2 perguntas. Primeiro, qual foi o último momento processual? O que aconteceu por último aqui? E segundo, o que eu quero com essa medida? E aí a gente volta aqui e lê. Você foi procurado por Jorge Machado para defendê-lo nesta ação trabalhista. Qual foi o último momento processual? Se você voltar todo enunciado aqui, só vai falar da reclamação trabalhista que foi ajuizada pelo Ronaldo. Então, o Ronaldo ajuizou a reclamação trabalhista. E aí tem todos os pedidos que o Ronaldo fez na reclamação trabalhista. Então, se eu tenho uma reclamação trabalhista, o que aconteceu depois aqui? Ó, na audiência, Ronaldo pleiteia receber... Aqui acabou os pedidos. A audiência dessa reclamação foi designada para a data de 21/3/2022 e seu cliente recebeu a notificação citatória no dia 18/3/2022. Não falou mais nada do processo. Então, a última coisa que aconteceu aqui foi a notificação. Na notificação, os reclamados são notificados, né, são citados de que existe um processo contra eles, intimando-os para apresentar a defesa, também chamada de contestação, e comparecer em audiência. A audiência essa que tinha sido designada para o dia 21/3/2022. E a notificação havia sido recebida no dia 18/3/2022. Ponto. A medida processual cabível é contestação. Contestação. Não cabia embargo terceiro. Pode ser que algum gênio, não estou dizendo gênio ironicamente, não, estou dizendo de verdade, encontre uma possibilidade de embargo de terceiro aqui.
a meu ver, não cabe embargo de terceiro. E a gente falou isso também em todas as aulas. A banca quis dificultar para você? Quis. Ela está errada em fazer isso? Aí já não é do meu escalão dizer isso. Não, se ela está certa ou se ela está errada, este é o padrão dela. Ela não vai facilitar a vida de vocês. E eu também falei isso em todas não, mas em diversas aulas, principalmente nas últimas, que todo mundo pergunta, qual que é a sua aposta, qual que é a sua aposta? Eu falei, gente, acredito que seja uma das três, mas não vai vir uma peça simples, vai vir uma peça com teses diferentes. Lembra que eu falei isso? O perfil da banca tem mudado, não é mais aquela banca que dá mais do mesmo, não é mais do mesmo há muito tempo. Já há vários exames a banca está inovando em tese, está inovando em tese, está inovando em tese. No último exame foi o auge, inovou na própria peça. O que eu disse? Não acredito que venha novamente uma peça inédita. Vai ficar entre as três. Qual das três? Não sei. Mas vai vir uma das três mais difícil. Vai vir uma das três com teses inéditas. Então, muita atenção. Muita atenção, porque é exatamente nessa questão da inediticidade em que a banca pega muita gente e derruba muita gente. Porque vocês tendem a repetir mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. As teses de mérito, sim, eram facílimas, eram todas mais do mesmo. Qual que era a grande dificuldade? A questão do sócio retirante, como uma preliminar de mérito, de legitimidade passiva. Falamos o que nas nossas aulas? Meu Deus do céu! Que provavelmente as teses inéditas de contestação virão em preliminares de mérito. Ou talvez numa prejudicial de quê? De prescrição total. Então você tem que estar atento para isso, tem que estar preparado para isso, certo? O que gerou muita dúvida? Por que muita gente fez embargos de terceiro? Porque viram a questão do sócio retirante. Sócio retirante não responde pelas dívidas trabalhistas. No caso dele, como ele já havia se retirado da sociedade há mais de 2 anos, ele não responde pelas dívidas trabalhistas do Ronaldo. Sim, isso está certo. Mas isso não faz dele um terceiro. E eu também enfatizei muito isso, principalmente nas aulas de embargo de terceiro, na nossa linha do tempo. Quem assistiu a revisão que a gente fez no canal, eu falei isso. Gente, embargos de terceiro não é o fato de ser um sócio retirante que torna a peça cabível em embargo de terceiro. Não é isso. Ele pode ser um sócio retirante e não ser embargo de terceiro. Ou ele pode ser um sócio e ser embargo de terceiro. Qual que é a diferença? Para que detalhe que você tinha que estar atento? O que faz da parte um terceiro? Ele não ter que responder? Não. Ele não ter sido citado. Ele não fazer parte daquele processo. Ele fazia parte, tanto que ele foi citado. Depois que ele foi citado, que ele contratou os seus serviços. Então não cabe, a meu ver aqui, eu não consigo imaginar uma possibilidade de cair em embargo de terceiro. Se você visualizou uma hipótese, deixa aqui nos comentários que eu analiso para você. Tô doida para cair. A gente está sempre aprendendo teses novas. Então, se couber embargo de terceiro, deixa aqui, estou torcendo, porque aí a gente tem mais pessoas aprovadas. É isso que eu quero. Mas eu não vejo possibilidade de embargos de terceiro. Tanto que se você for pegar lá no artigo 674 do CPC, que fala quem, para fins de embargo de terceiro, é considerado terceiro. E aí vem um rol. Um deles, que é o que a gente quase sempre utiliza de exemplo na peça de embargo de terceiro, é o sócio que não foi citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E por que a gente sempre coloca a figura do ex-sócio? Exatamente para ter mais uma tese de mérito. A tese do sócio retirante, mas não necessariamente. Se você tem na fase de execução a empresa sendo executada e o juiz inclui o atual sócio, sem que ele seja citado no incidente, é embargo de terceiro, mesmo que ele seja o atual sócio. Se o ex-sócio é citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apresenta a sua defesa e mesmo assim o juiz inclui, não é mais embargo de terceiro. Então, aqui que vocês têm que estar atentos, saber para que cabe cada peça. E aí entra naquela historinha de identificação da peça. Qual foi o último momento processual? Reclamação trabalhista. O que eu quero? Defender os interesses do Jorge. Ele é o ex-sócio. O principal aqui é pedir que ele seja retirado desse processo. Mas não por embargo de terceiro, porque ele faz parte, ele é parte, ele foi citado. A partir do momento que a parte foi citada, passa a fazer parte do processo. Se ele não tivesse sido citado, é que ele seria um terceiro. Ele foi citado. Ou seja, ele não tem responsabilidade, significa que ele é parte
ilegítima. E aí a gente tem uma preliminar de mérito de ilegitimidade passiva. Certo? Preliminar de mérito de ilegitimidade passiva por ele ser o sócio retirante, não ter responsabilidade sobre os débitos trabalhistas. Ok? Não vejo hipótese de cabimento de embargo de terceiro. São situações diferentes. Embargo de terceiro pode ser ajuizado na fase de conhecimento? Pode. No processo de trabalho, dificilmente. No processo de trabalho, a grande maioria na fase de execução. Nada impede que seja na fase de conhecimento, mas, de novo, o seu cliente foi citado. Ele passa a fazer parte. Quando que o sócio pode ser incluído no polo passivo? Ele pode ser incluído já na reclamação trabalhista, quando, como nesse caso aqui, o Ronaldo inclui todo mundo para se garantir. Ele pode, no curso da fase de conhecimento, ajuizar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir o sócio na fase de conhecimento? Pode. Lembrando que dessa decisão na fase de conhecimento, por ser uma decisão interlocutória, não cabe recurso imediato. E na fase de execução, que é o mais comum, ele pode apresentar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir o sócio. Dessa decisão, por ser na fase de execução, cabe agravo de petição. Se o sócio se defende, sócio ou ex-sócio, não importa. Se ele é citado e se defende, não é embargo de terceiro. Só será embargo de terceiro se ele não foi citado. Se ele não foi citado, ele é um terceiro. Aqui está muito claro que ele foi citado. Segunda questão. Ok, eu sou o sócio retirante, represento o Jorge. O Jorge não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Que defesa que eu vou apresentar? Então, a minha única tese vai ser de exclusão do sócio? Claro que não. Existe um princípio muito importante, também falamos isso em todas as aulas de contestação. Temos dois princípios que são importantíssimos na contestação e da contestação em diante, que é o princípio da impugnação específica, que é você impugnar todas as teses, e o princípio da eventualidade. O princípio da eventualidade está presente em todas. Por que você tem que utilizar o princípio da eventualidade aqui? Se você for excluído da lide, se o juiz acolher a sua preliminar de mérito e extinguir o processo sem resolução do mérito, excluindo o seu cliente do processo, ótimo. Mas e se ele não exclui? Se você não contesta o mérito, vai virar matéria em controvérsia e o juiz vai condenar o seu cliente. Você vai deixar o seu cliente pagar uma coisa que ele não tem responsabilidade? Então, pelo princípio da eventualidade, você alega todas as teses em defesa do seu cliente. E é por isso que essa contestação que nós já identificamos pelo julgamento processual e pelo objetivo da medida processual, por isso que nessa peça de contestação a gente vai ter como reclamado nosso cliente o Jorge. É o Jorge? Até esqueci o nome dele. O Jorge Machado. Por isso que a gente vai ter o Jorge Machado no polo passivo. Por isso que a gente vai ter uma preliminar de mérito de legitimidade passiva. Por isso que a gente vai ter todas as teses de mérito pedindo a improcedência. Ok, entendido. Aqui, então, quem vai fazer repescagem é fundamental que entenda isso. Não que vá cair de novo uma contestação igual, mas pode vir como uma questão. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo. Pode ser daqui a 3 exames. Passa a ser bem mais importante. Não que não vá cair outra contestação, mas dificilmente a banca vai repetir as mesmas teses ali. Ou ela pode ver se vocês aprenderam e repetir. Quem sabe? Ou quem está assistindo também esse vídeo para fazer o exame 38, 39, né, porque o vídeo vai ficar disponibilizado aqui, é muito importante vocês estarem atentos a isso. Identificação da peça derrubou muita gente no exame passado e derrubou bastante gente nesse. Então, fiquem atentos. Último momento processual e o que você quer com aquela peça. Ok? Então, agora já sabendo que a peça é uma contestação e que o nosso cliente é o Jorge Machado, vamos fazer agora sim a segunda leitura para identificar todas as teses de mérito. Só aqui uma observação quanto à questão da errata, antes de a gente continuar, né? Essa questão da errata, de fato, embora a data ali não influenciasse muita coisa nas teses, nem na identificação da peça, desestabiliza emocionalmente um aluno. Sejam sinceros com vocês. De fato, essa errata atrapalhou você a fazer a prova? Porque se você começou pelas questões, provavelmente quando você foi fazer a peça, você já tinha essa errata corrigida, certo? Se você começou pela peça, como essa data não influencia muita coisa, pode ser que não tenha alterado em nada.
Ou você tenha ficado perdido, pensado o que é essa data que vai mudar daquilo tudo que eu já fiz. Aí um monte de gente riscou e perde tempo, e tempo não é reposto. Então, de fato, isso sim prejudicou candidatos. Inegável. Prejudicou você? Se te prejudicou, entre em contato com a ouvidoria. Primeiro passo é esse. Primeiro passo, ouvidoria. Quanto a esse relato, deve ter constado em ata dos fiscais lá na hora da prova. E que momento chegou? Teve gente que falou que com meia hora já teve a correção da errata. Teve gente que falou que quase 2 horas de prova é que corrigiram. Então, tudo isso influencia no seu caso específico, certo? Quanto a isso, sim, existe um problema. Agora, quanto à identificação da peça, não. E não adianta ficar bravo com a FGV. É assim que ela atua. É assim. Então, o que a gente tem que fazer? Se preparar o máximo possível para encarar a FGV. Com as armas que ela tem, a gente vai com as nossas. Então, não adianta ficar, porque ela faz isso porque ela quer arrecadar dinheiro. A banca faz isso para derrubar todo mundo, ela quer ver reprovação porque ela quer lucrar com isso. E eu já falo, não sei bem se ela quer lucrar, porque quando você passa tem que pagar anuidade. Vocês vão ver que a anuidade é bem mais cara que 3 exames por ano. Então, não reclama de dinheiro não, que depois o buraco é mais embaixo. Mas, de qualquer forma, ela não vai mudar. Não vai mudar. Quem tem que mudar, então? É você. Na preparação, você tem que ser escravinho de FGV. Senão, desiste. Você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você tem que ser robozinho da FGV. Fazer o que ela quer que você faça, pensar como ela quer que você pense. Depois que você passar, você faz tudo do seu jeito. Mas enquanto não for, faça como ela quer que você faça, porque você precisa da aprovação dela. Inteligência emocional que chama. Vamos lá. Então, aqui, olha só. Já sabemos que estamos representando o Jorge, e é uma contestação. Então, vamos lá marcar o que de fato é importante, sabendo dessas informações. Ronaldo Lourenço, auxiliar de escritório, trabalhou na função para a Sociedade Empresária Inventários Empresariais Limitada no período de 21/1/2018 a 8/3/2022. Vamos perceber que não tem prescrição. Raro isso, né? Não teremos uma prejudicial de mérito, porque não teremos nem a prescrição quinquenal, nem a prescrição bienal. E nem a total, porque as parcelas todas elas são previstas em lei. A ex-empregadora a ex-empregadora atualmente tem na sua composição societária 2 sócios, Lúcio Gonçalves e Antônio Amarante, cada um com 50% das cotas, conforme modificação do contrato social averbada em órgãos competentes. Em 30/1/2018, a modificação do contrato social se deu em virtude da retirada da sociedade do sócio Jorge Machado, nosso cliente, que alienou suas cotas para Antônio Amarante. Então, a sociedade era antigamente entre o Lúcio e o Jorge saiu e entrou o Antônio, quando a averbação em 30/1/2018. E aí a gente vai ver lá no final que a ação foi ajuizada em 15/3/2022, ou seja, mais de 2 anos após a retirada. Significa que estamos diante de um sócio retirante, que não tem responsabilidade sobre os débitos trabalhistas. Após ser dispensado, Ronaldo Lourenço ingressou com reclamação trabalhista em face de inventários empresariais Lúcio Gonçalves, Antônio Amarante e Jorge Machado, tendo juntado com a petição inicial os contratos sociais da Sociedade Empresária Inventários Empresariais Limitada, alegando receio de eventuais dificuldades em futura execução, já que o ramo de inventários comerciais passa por um momento de dificuldades econômico-financeiras em razão das ferramentas tecnológicas disponíveis. A ação foi distribuída no dia 15/3/2022 para a 85ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Então, aqui está o nosso endereçamento, sob o número tal. Na petição inicial, Ronaldo Lourenço aduz que trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 17, quando trabalhava na sede da empresa. Porém, 3 vezes por semana, os inventários eram realizados em clientes de outros municípios. Nestes dias, Ronaldo apresentava-se às 8 horas na sede da empresa, horário em que saía um ônibus com vários funcionários para o destino final. O inventário era realizado em média das 10 às 14, sendo certo que às 17 horas o ônibus já estava de volta à sede da empresa com os funcionários. Por conta dessas situações, pretende adicional de transferência, em razão do trabalho em outros municípios.
Gente, o que faz o empregado ter direito a receber o adicional de transferência? É ele realizar trabalhos em outros municípios? Não. Primeiro, transferência provisória. Não cabe em qualquer outro tipo de transferência. E segundo, sequer houve transferência aqui. Por quê? O Jorge, ele não mudou o seu domicílio. Para ser considerado transferência, é preciso haver a alteração, a mudança de domicílio. Não falou nada disso. Só falou que ele ia e voltava. Ele ia e voltava. Não cabe, então, adicional de transferência, porque não houve a transferência. Ok? Ronaldo residia e reside em local distante da sede da empresa, razão pela qual necessitava de 2 ônibus para chegar ao centro da cidade, onde estava localizada a sede da empresa. Assim sendo, por residir em local de difícil acesso, requer o pagamento de horas em itinerário. Por que ele não vai ter direito a hora itinerário? Não existe mais direito a hora itinerário em regra, pela lei. Como falava lá no final, não tem nenhuma norma coletiva. Pela lei, não é computado o tempo de trajeto. Só é computado o tempo quando o empregado chega no seu efetivo posto de trabalho até a sua retirada. Aquele tempo de deslocamento do trabalho até o estabelecimento até o retorno do empregado, não é mais computado na jornada de trabalho desse empregado. Artigo 58, parágrafo 2º. E mesmo que fosse, né, o local de difícil acesso não é onde ele reside, era a localização da empresa. Então, muito cuidado. Por que a banca colocou isso aqui? Você já percebeu que ela não está facilitando a sua vida. E a gente tem uma aula no YouTube, a gente tem uma aula nos cursos só de súmulas e OJs que não se aplicam mais. Quem, infelizmente, foi na súmula 90 súmula 90 do TST, viu que não tinha problema, porque pela súmula 90, você ia fundamentar em quê? Que o local de difícil acesso não é da residência, e sim da empresa. Sua fundamentação ia ser errada. Você ia perder uma tese se você fundamentasse na súmula 90. Por quê? Porque antes, o local de difícil acesso dava o direito ao empregado de receber a hora itinerária, o tempo de trajeto ser computado na jornada, mas era o local da empresa, não o local da residência. Já ouvi gente que me perguntou lá no Instagram se contaria essa possibilidade de acordo com a súmula. Não, gente, essa súmula não se aplica mais. Não se aplica. Porque a pessoa fundamentou o quê? O local de difícil acesso é da empresa e não o local de residência. Se o empregado reside em local de difícil acesso, não gera direito às horas itinerárias. Não é essa a fundamentação. A fundamentação é que não é computado na jornada o tempo de trajeto. Artigo 58, parágrafo 2º. A súmula 90 foi impactada pela reforma trabalhista. O trabalho de Ronaldo consistia na coleta de dados, notadamente quantidade de mercadorias, o que obtinha por informação pessoal e telefônica dos funcionários e clientes. Munido dessas informações, Ronaldo lançava a quantidade em um programa específico que comparava esses dados com os de anos anteriores. Por conta disso, aduziu que tinha em parte da jornada funções similares à de digitador, razão pela qual requereu um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados, ou seja, intervalo do digitador. Ele não vai ter direito porque ele não era digitador. Ele simplesmente lançava no sistema as informações que ele coletava. Não exercia a função de digitador. Por isso, não é devido esse adicional, esse intervalo a mais do digitador. Seguindo, pelas mesmas razões, Ronaldo pleiteia receber um plus salarial de 30%, alegando acúmulo de função de auxiliar de escritório e digitador. Aqui também, pelos mesmos motivos e mais um pouquinho, não tem direito ao acúmulo de função. Por quê? Primeiro, ele não era digitador. Segundo, não exercia função de digitador. E terceiro, a função que ele exercia de coletar dados e lançar no sistema está inserida dentro da função de auxiliar de escritório. Não é uma função aleatória, né, estranha ao contrato de trabalho. Então, considera-se que o empregado se propôs, até em razão do princípio da colaboração, a exercer todas as funções compatíveis com a sua qualidade pessoal e as da função para a qual ele foi contratado. Como nesse caso, então ele também não tem direito a acúmulo de função.
A audiência desta reclamação trabalhista foi designada para o dia 23 de 3 de 2022, 21 de março de 2022. E seu cliente recebeu notificação citatória no dia 18 de 3 de 2022. Sendo certo que na data da audiência, seu cliente não poderá participar da audiência, dado que já tem compromisso profissional assumido para a mesma data, sendo certo que, em razão da proximidade da data, não tem como nomear. Eu acredito que a banca quis colocar aqui o preposto, né? Porque o procurador já nomeou você. Então, a banca aqui cometeu um errinho feio, 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 feio. Não tem como nomear preposto. Mas isso é irrelevante para a sua resposta. Por quê? Aqui você tem que se basear no quinquídio legal. Entre a data do recebimento da notificação, ou seja, 18 de 3 de 2022, e a data da audiência, que foi dia 21 de 3 de 2022, tem que haver um prazo mínimo de 5 dias. Para quê? Para que as partes consigam preparar a defesa, conseguir os documentos, nomear o preposto, testemunhas, consiga elaborar a sua defesa. Então, tem que ter esse interregno mínimo entre o recebimento da notificação e a data da audiência, o que não foi respeitado aqui. Isso é uma preliminar de mérito? Sim. Não entendo eu como uma nulidade de citação, e sim um pedido de adiamento da audiência, como constou lá do gabarito. Mas, de qualquer forma, esse pedido de adiamento você pode fazer por uma simples petição. Não precisa apresentar uma contestação para pedir o adiamento. Então, a banca acabou se enrolando um pouquinho nessa tese, mas nada, a meu ver, que gere o cancelamento, que gere a nulidade. Talvez ela possa até, de bom coração, aceitar a tese da nulidade de citação, como uma preliminar de mérito de nulidade de citação. Não acredito que seja uma nulidade, porque eu não vejo que a citação tenha sido nula. Ok? A meu ver. E sim, o adiamento da audiência. Mas pode ser que no espelho definitivo venha, sim, ampliando o gabarito para aceitar não só o pedido de adiamento da audiência, como também o da nulidade de citação. Você, como advogado, foi procurado por Jorge Machado para defendê-lo nessa ação trabalhista. Elabore a peça prática profissional pertinente de forma fundamentada, capaz de defender os interesses de seu cliente na demanda, ciente de que não existe norma coletiva regente entre a sociedade empresária e seus empregados. E o resto são as informações gerais que nós sempre temos. Identificada a peça, identificamos as teses. Agora a gente parte para o rascunho. A gente vai colocar as informações que a gente julga necessárias para fazer essa peça. Começando, a gente pode colocar aqui a estrutura da petição, né? É sempre importante a gente fazer a estrutura da petição antes de começar a fazer o recurso, começar a fazer a peça, para servir como um roteiro a seguir. Aí você coloca tudo: endereçamento, número do processo, preâmbulo, não preâmbulos, preliminares de mérito, prejudiciais de mérito, mérito, reconvenção, honorários, requerimentos finais, finalização. Ah, mas tinha reconvenção? Não, gente. Coloca a estrutura completa, ok? E aí você vai olhando um por um para ver se tem ou não, porque às vezes você não percebeu uma reconvenção ali e tinha. Endereçamento, aí você vai endereçar para a 85ª Vara do Trabalho de Rio de Janeiro. O número do processo era 0123 12 2022 510 085. Preâmbulo. Aqui você tem que colocar como seu cliente, o reclamado, o Jorge. E como reclamante, o Ronaldo. O artigo 847 da CLT. Preliminares de mérito. O que a gente faz em preliminar de mérito? Você já identificou uma, que é da ilegitimidade passiva. Teve gente que colocou a tese do sócio retirante no mérito. Pode ser que pontue? Acredito que sim. Acredito que a banca vá pontuar no mérito, dependendo de como você fez a tese. Mais importante de onde você colocou na sua estrutura é o que você fundamentou. Então, se você colocou no mérito pedindo a exclusão do sócio por ele ser sócio retirante, você vai pontuar, ainda que tenha feito no mérito.
E aí, o que eu ensinei para a gente fazer sempre na preliminar de mérito? Abre o 337, vai lendo um por um. E aí já começa lá, ausência ou nulidade de citação. Se você colocou como nulidade ou como pedido de adiamento, aqui você vai colocar o adiamento da audiência. E aí você vai lendo. Depois, incompetência absoluta, tem depois valor errado da causa, né? Inépcia, perempção, coisa julgada, litispendência, conexão, um monte de outras hipóteses. Inépcia não tem, né? Porque para todo pedido tinha uma causa de pedir, não falou que ele não deu valor à causa, então a gente imagina que ele deu. E a gente vai ter, chega lá no inciso 9º, vai ter a ilegitimidade da parte. Pensa comigo, se você está pedindo a exclusão de alguém da lide, é que porque você entende que ela é parte ilegítima para compor o polo passivo daquela demanda. A gente está diante de uma ilegitimidade passiva. Então, por mais que você, no primeiro momento, não tenha identificado isso como uma preliminar, quando você vai lendo inciso por inciso, você vai sim, quando chegar na ilegitimidade, você fala, opa, ilegitimidade, eu tenho uma preliminar. E o máximo que você pode ter uma dúvida se você alega isso na preliminar e alega isso no mérito. Ok? Então, na dúvida, o que a gente faz? Faz duas vezes. Faz na preliminar de mérito a tese da ilegitimidade passiva e no mérito você faz o quê? A não responsabilidade do sócio retirante, por ele já ter saído da sociedade há mais de 2 anos. Então, você faz nos dois. Para você ficar mais tranquilo, age sempre dessa forma. Prejudicial de mérito, nós não temos, né, nem prescrição quinquenal, nem prescrição bienal. No mérito, o que a gente faz? Vem aqui e coloca as nossas teses de mérito. O que a gente identificou aqui? Adicional de transferência, hora itinerário, intervalo do digitador, acúmulo de função. Aqui, gente, não é hora de abrir CLT e procurar a fundamentação. Se você, de tanto fazer tese, já sabe, por exemplo, que o adicional de transferência está no artigo 469 da CLT, você já coloca ele aqui, depois você confere. Se você sabe que a hora itinerária está no 58, parágrafo 2º da CLT, já coloca ele aqui. Mas o intervalo do digitador você nunca fez, você não sabe, não coloca nada. O acúmulo de função você também nunca fez, não coloca nada. Aqui eu já aproveitei e coloquei, né, o reclamado é o Jorge, para você não confundir, e o reclamante é o Ronaldo. No mérito você vai fazer assim, reconvenção, não temos. Teve algum dano causado? Não. Honorários, eu já coloco ele fazendo parte da estrutura para você não esquecer. E nos requerimentos finais, o que você vai requerer? Bom, pensa numa petição. Requerimentos finais sempre aqui é notificação, produção de provas e procedência. Aqui você não tem que notificar a parte contrária, porque você está respondendo a uma reclamação trabalhista. Então, não temos notificação. Temos produção de provas? Temos produção de provas. Então, você vai requerer o quê? A produção de provas. A improcedência. E quando você tem preliminar, o que você faz? Reitera a preliminar. E quando você reitera a preliminar, você pede o acolhimento da preliminar. E finaliza a peça. Feito o rascunho, a gente vai fazer a nossa peça. Então, vou endereçar para onde? Ao douto juízo da 85ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Processo número. Terminei e volto lá no meu rascunho para riscar. No preâmbulo, quem é meu cliente? O Jorge, só o Jorge. Quem está no polo passivo? Ronaldo, só o Ronaldo. Fundamento no artigo 847 da CLT. Jorge Machado, qualificação e endereços completos, né? Você tem que qualificar o seu cliente de forma completa. Vem a presença de Vossa Excelência. Por seu advogado que subscreve, você é advogado, está aparecendo pela primeira vez, então você tem que juntar a procuração. Com o endereço profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, oferecer. Teve gente que falou assim, eu coloquei apresentar, vai pontuar da mesma forma. Que o que pontua não é o verbo, e sim
a peça. Oferecer contestação com base no artigo 847 da CLT. A reclamação trabalhista que lhe move, Ronaldo Lourenço. Pelas razões já qualificado, esqueci aqui, ó. Já qualificado. Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. O que a gente tem de pontuação nessa primeira parte aqui? Geralmente, o endereçamento vai valer 0,1. O número do processo não costuma ser pontuado. O Jorge Machado, no polo passivo, aqui da demanda, o seu cliente, o Jorge Machado, qualificação de endereço completo, 0,1. A contestação, 0,1. Engraçado, né? Quando você erra, você perde a peça. Quando você acerta, você ganha só 0,1. Injustiças da vida. A fundamentação mais 0,1 e a identificação do Ronaldo Lourenço aqui mais 0,1. Geralmente é mais ou menos assim que é a pontuação. Primeiro, então temos aqui o preâmbulo preliminar de mérito. Vamos pedir primeiro o adiamento da audiência, né? Do adiamento da audiência. E para as teses a gente faz sempre fato, fundamento, pedido. Não que seja obrigatório, você pode fazer tudo isso num parágrafo só, com 5 linhas, não importa. Eu acho que assim fica mais fácil para você ajustar as ideias. É mais fácil para você escrever, é mais fácil para quem está corrigindo, mas você pode fazer do jeito que você quiser, desde que você fundamente contextualizando. Então, aqui, olha só. O reclamado recebeu notificação citatória dos presentes autos em 18/3/2022, notificando para comparecer em audiência no dia 21/3/2022. De acordo com o que estabelece o artigo 841 da CLT, entre o recebimento da notificação e a data da realização da audiência, deverá haver um prazo mínimo de 5 dias, que não ocorreu no caso dos autos. Diante do exposto, requer o adiamento da audiência para que seja respeitado o quinquídio legal, a fim de não causar prejuízos à defesa. Certo? Você procura por audiência para chegar no artigo 841 da CLT. E aí volta no rascunho. Ilegitimidade. Aqui a gente foi lá no 337, né, para encontrar no 337, inciso 11, a legitimidade passiva da parte. O reclamado foi incluído no polo passivo de forma equivocada pelo reclamante, devendo ser excluído da lide. Nos termos do artigo 337, inciso 11 do CPC, a ilegitimidade passiva deve ser alegada em preliminar de mérito de contestação. O reclamado é parte legítima para figurar no polo passivo dos presentes autos, por se tratar de sócio retirante. Isso porque sua retirada da sociedade ocorreu em 30/1/2018 e o ajuizamento da reclamação trabalhista somente em 15/3/2022, mais de 2 anos após a averbação da retirada do reclamado da sociedade. Nos termos do artigo 10A da CLT, não há responsabilidade do reclamado pelos débitos trabalhistas da sociedade empresária. Diante do exposto, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, sem relação, resolução. Nos termos do artigo 845, inciso 4º do CPC. Aqui, a banca somente colocou no espelho preliminar, não sei se vai manter no definitivo, o artigo 10A e o 845. Eu sempre ensino para vocês colocarem o 337, porque está falando de preliminar. Então, a nossa historinha, a gente sempre menciona o inciso do 337, o artigo que explica o porquê de ser aquela preliminar, o que é aquela preliminar, e o 845 para pedir a extinção sem resolução do mérito. Para a gente ficar tranquilo. Se a banca pontuar menos, melhor ainda, mas faça sempre de forma completa. Sempre coloque o 337, o artigo que fala, por exemplo, no nosso caso foi o 10A, que disse que quem era o sócio retirante, por que ele é parte legítima, e o 485 para pedir a extinção sem resolução do mérito. Vamos ver como que a banca vai se portar com essa tese no espelho definitivo. Então, terminei aqui legitimidade também. Mérito preliminar não temos, vamos direto para o mérito. E a gente vem nas teses de mérito, adicional de transferência. Aí você vai lá no índice emissível, procura por adicional de transferência, você vai chegar no 469. Leia e veja como que você vai fundamentar a sua tese aqui. Sempre fato, fundamento e pedido. O seu fundamento tem que ser o porquê que o reclamante não tem direito àquela parcela. O reclamante pleiteia adicional de transferência ao argumento de realizar seu trabalho em outros municípios.
Não assiste razão o reclamante, uma vez que para que seja devido o adicional de transferência é necessário que tenha havido a transferência provisória do reclamante, como estabelece o parágrafo 3º do artigo 469 da CLT. Entretanto, não houve transferência do reclamante, pois não houve alteração do seu domicílio, nos termos do caput do artigo 469 da CLT. O que assegura o recebimento do adicional de transferência é a mudança de domicílio do empregado e não o labor em outro município. Portanto, a nossa fundamentação está aqui. Esse aqui foi só para ajudar a compor a resposta. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido. Terminei a tese, volto lá, ora e risco aqui o que eu já fiz, ora itinere. Se eu sei que é o artigo 58, parágrafo 2º, eu vou lá no 58, parágrafo 2º. Se eu não sei, eu vou procurar no índice emissivo. E se eu sei que é ele, eu vou ler para ver se é ele mesmo. E aí eu faço a minha tese de fato, fundamento e pedido. O reclamante pleiteia o pagamento de horas in itinere por residir em local de difícil acesso e distante da sede da empresa. Não assiste razão reclamante, tendo em vista que nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno não é considerado tempo à disposição do empregador, não sendo computado na sua jornada de trabalho. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de horas in itinere. Voltou lá. Ele pede o intervalo de digitador, porque ele também fazia função de digitador, de acordo com ele. E a gente vai ver que não, né? Porque ele não exercia, de fato, a função de digitador. E por isso ele não tinha o direito a essa questão. Alega o reclamante que tinha funções similares à de digitador, por realizar lançamentos de dados em programas específicos, requerendo um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. Não assiste razão reclamante, uma vez que seu trabalho não é similar ao de digitador, pois não realizava cálculos ou digitava de forma contínua, conforme prevê o artigo 72 da CLT e da súmula 364. Ele era auxiliar de escritório. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de intervalo especial do digitador. Volta lá e vai de acúmulo de função. Acúmulo de função está no artigo 456, parágrafo 2º. Você vai procurar por acúmulo de função, você vai chegar nele. E aí fica fácil de fazer a tese. Fato, fundamento e pedido. Alega o reclamante que, além das funções de auxiliar de escritório, ainda realizava funções de digitador, pleiteando, por essa razão, um plus salarial. Não assiste razão ao reclamante, uma vez que as funções envolvidas como realizar inventários e inserir dados nos programas de informática não se inserem nas atividades típicas de auxiliar de escritório. Se inserem nas atividades típicas de auxiliar de escritório, nos termos do artigo 456, parágrafo único da CLT. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de acúmulo de função. Volta lá no rascunho, no nosso roteiro, e risca. O que vem depois, então, risca o mérito. Agora temos honorários. Sim, a gente não esquece de pedir honorários. Coloca ele já na sua estrutura. Requer a coordenação do reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência de 15% do valor da causa, nos termos do 791A da CLT. Pode fazer essa tese mais direta, não precisa de fato, fundamento, pedido, não. Requerimentos finais. Vou pedir o acolhimento da preliminar, produção de provas e a improcedência. E depois eu tenho só a finalização. Diante do exposto, requer a produção de provas por todos os meios em direito admitidos. O acolhimento da preliminar de mérito para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao ex-sócio. E a improcedência dos pedidos do reclamante com a sua condenação às custas e honorários de sucumbência. Aqui caberia até falar assim, para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao sócio. Sucessivamente, o adiamento da audiência. Nesses termos, pede referimento, local e data, advogado OAB número. Gente, local e data, não é para você colocar o local Rio de Janeiro não, viu? Local e data. Desse jeitinho. Eu sei que você não mexe. Tem uma coisa que você nunca vai mexer, vai fazer em todas as peças igual, é essa finalização. Certo? Então, gente, não era uma peça difícil de fazer. A questão toda foi realmente a pegadinha maldosa da banca. Claro, a intenção dela era que muita gente fizesse embargos terceiros. Claro, claro que era.
O que não podia era você fazer os embargos de terceiro. Cair na pegadinha. A gente tem que estar muito preparado para fazer a peça, para não cair nas armadilhas da banca, que ela vai colocar no seu caminho. Ela não quer facilitar a sua vida, pelo contrário, ela quer dificultar ao máximo, o máximo que ela pode. Era uma peça que a peça preferida de todo mundo, contestação. E lembra, os meus alunos vão lembrar, eu sempre disse, as 3 peças, reclamação trabalhista, contestação e RO, são as mais difíceis. Todo mundo tem medo das peças inéditas, mas elas são inéditas justamente por elas serem as mais fáceis, porque, de novo, a banca não quer facilitar para você. Então, ela não vai dar uma peça que é fácil. Na reclamação trabalhista, contestação e RO, ela pode dificultar o que ela quiser para você nessa prova. Por isso, que não vá achando que reclamação trabalhista, contestação e RO vai ser simples. Pelo contrário, tenha atenção redobrada sempre que for uma dessas. Porque a banca não faz mais o que ela fazia há... o quê? 2020? De 2020, né? De 2020, antes de 2020. Acho que a primeira prova depois da pandemia, depois parou. Ficou sempre inovando em teses. Então, fique preparado de forma correta. Por falar nisso, já vou lançar os cursos para a segunda fase, né? Repescagem em segunda fase. A gente tem um curso de oficina de peças, de treinamento de questões e as aulas individuais. Cada um com um foco bem específico. Nenhum deles é um curso completo que vai te dar toda a preparação que você precisa. Não, e eu nunca disse isso. Cada um tem um foco específico, certo? Então, no curso de oficina de peças, a gente treina peças. Todas as peças. A gente tem aula ao vivo e tem aulas gravadas. A gente vai treinando como identificar a peça, todas elas, como fazer o rascunho, como elaborar a peça. E o principal, você tem que entender. Eu não ensino decoreba nenhum, mnemônico não é comigo. Eu faço você entender. Porque quando você entende a peça, você sabe quando ela cabe. E aí você não faz a peça errada. Então você tem que entender o que você faz. Não é decorar a estrutura, é entender o que você faz em cada peça. Então o objetivo principal dessas aulas de oficina de peças é exatamente você entender cada uma delas. Porque se você entende, você consegue fazer. E aí não tem preocupação em decorar a frase, decorar a estrutura, não. Você entendeu a peça, você vai conseguir fazer. No curso de treinamento de questões, nosso foco é nas questões, que valem os mesmos 5 pontos de oficina de peças. Só que lá, a gente treina o aluno a responder como a banca quer que você responda. A identificar a pergunta, a palavra-chave, né, o instituto jurídico, a encontrar a resposta no Vademecum e responder o que a banca quer. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, quando pergunta a medida processual cabível, não há palavra-chave que te salve nessa hora. Então, você tem que ter a linha do tempo na cabeça. E por falar em linha do tempo, a gente tem as aulas individuais. Por que por falar em linha do tempo? Todas as aulas individuais, dependendo do número de aulas que o aluno contrata, é muito importante ter essa aula de linha do tempo para ter uma visão geral do processo, de toda a marcha processual que a gente tem. Então, é muito importante essa linha do tempo. Se você não tiver condições de contratar uma aula individual, tem no YouTube também a linha do tempo trabalhista. É fundamental para você identificar a peça. Fundamental. Ela sozinha, como a gente falou no começo da aula, ela sozinha não vai te dizer qual é a peça. Não vai. Mas vai te ajudar a identificar. Mais a metade do caminho é feito por ela, pela linha do tempo. O resto é você saber o objetivo da peça. E nas aulas individuais, é como se fosse uma aula particular. E aí a gente foca naquilo que o aluno precisa para a sua aprovação. Quais tipos de aula, se é de correção, se é aula de peças, de questões, se é tudo misturado, se é simulado. A gente vai definir de acordo com a necessidade específica de cada aluno. Mas aí, fica atento para um detalhe. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo. Mas as vagas são poucas, exatamente por essa pessoalidade. Então, nos cursos de oficina de peças e treinamento de questões, é uma turma com vagas limitadas. Não consigo abrir mais turmas, não consigo colocar mais gente na aula ao vivo, porque a ideia é que a aula ao vivo tenha a participação do aluno, para que ele possa tirar aquelas dúvidas no momento ali da aula. Depois, tem correção das peças dos alunos, as dúvidas são tiradas comigo mesmo, então eu não consigo atender uma demanda muito grande de aluno. Tem um número limite, por isso, nesse último exame, no último mês, eu já não conseguia mais ter nenhum aluno novo, porque já não tinha mais horário disponível, principalmente para as aulas individuais. Então, vai chegando no último mês, perto da prova,
todos os horários estão cheios. E aí eu fico com dor no coração, mas eu não consigo criar mais horário. Porque de meia-noite às 6 eu tenho que dormir, senão eu não consigo raciocinar para dar aula para vocês. E exatamente por ter esse diferencial da pessoalidade, então sou eu que vou ajudar vocês. Seja numa turma, seja individualmente. Não é monitor, não é aleatório, então você manda a dúvida tirada comigo, sou eu que vou treinar você. Essa é a diferença. Essa. Não é um curso mais completo, não é um curso melhor. A diferença é essa. Se você entende que é isso que você precisa, conta comigo para o que for preciso. Se você estiver interessado em algum dos cursos, tem aqui na descrição do vídeo o contato do WhatsApp para você se inscrever. E também, se você ficou com alguma dúvida dentro daquilo que a gente falou, se o que você colocou pontua ou não, porque a banca costuma ampliar o gabarito. Tem esse preliminar, mais enxuto, e no espelho de correção definitiva, ela coloca alguns artigos a mais, algumas teses a mais. Costuma ocorrer, sim, essa ampliação do gabarito, ok? Qualquer dúvida que você tiver, então, pode deixar aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!